Em uma mansão isolada, um milionário da tecnologia vive preso a uma cadeira de rodas desde o nascimento. Sua rotina muda quando uma menina afirma, com fé inabalável, que o viu caminhar em seus sonhos. Intrigado, ele viaja até uma aldeia ancestral, onde começa a questionar tudo o que acreditava. Lá, ele descobre que o verdadeiro milagre não é andar, mas se reconectar com suas raízes. A mansão dos Avelar se erguia imponente no alto da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, São Paulo. Entre pinheiros centenários e sob céu limpo, que só as altitudes paulistas conseguem proporcionar, a residência de Tiago Mendonça Avelar se destacava não apenas pela arquitetura moderna, mas pelos sistemas de segurança que a tornavam uma fortaleza digital. Era o esperado da casa de um dos maiores empresários de cibersegurança do Brasil. Aos 42 anos, Tiago vivia preso em uma cadeira de rodas motorizada desde o nascimento, consequência de uma condição neurológica rara. O que lhe faltava em mobilidade compensava em sagacidade para os negócios. Sua empresa, a Seguratec Brasil, fornecia sistemas de proteção para os principais bancos e instituições governamentais do país. Era um homem respeitado, temido por alguns, mas raramente amado. Naquela manhã de outono, o silêncio meticulosamente controlado da mansão foi quebrado pelo intercomunicador na mesa de trabalho de Tiago. Senhor Avelar, temos uma situação incomum nos portões principais. A voz de Helena Mota, sua assistente pessoal há mais de uma década, soou controlada como sempre. Define incomum. Helena respondeu sem tirar os olhos dos monitores que exibiam gráficos e sequências de códigos. Uma criança. Uma menina. Não sabemos como chegou até aqui. Está descalça e insiste em falar com o senhor pessoalmente. Tiago finalmente desviou o olhar das telas. A propriedade ficava a pelo menos 3 quilômetros da estrada principal. Crianças não simplesmente apareciam ali. Mande Jorge verificar se há adultos por perto e depois a leve embora. Já fizemos isso, senhor. Jorge percorreu toda a área. Ela parece ter vindo sozinha. Diz que tem uma mensagem importante para o senhor. Algo na voz de Helena havia mudado. Havia uma hesitação incomum. O que mais, Helena? Um suspiro do outro lado da linha. Ela mencionou suas pernas, senhor. O empresário sentiu um frio percorrer sua espinha. Pouquíssimas pessoas fora de seu círculo íntimo sabiam de sua condição. Sua imagem pública era cuidadosamente controlada, sempre atrás de mesas que ocultavam sua cadeira. Traga-a até o jardim de inverno. Quero ver pessoalmente quem é essa garota. 15 minutos depois, Tiago observava pelos painéis de vidro a menina que aguardava no jardim. Tinha aproximadamente 10 anos. Pele morena beijada pelo sol, cabelos negros e cacheados caindo sobre os ombros. Usava um vestido simples, desbotado pelo uso. E, como Helena havia dito, estava descalça. Sua postura, porém, não era de submissão. Olhava ao redor com curiosidade, como se avaliasse o lugar. A porta automática deslizou silenciosamente e Tiago conduziu sua cadeira para o exterior. A menina virou-se imediatamente em sua direção, como se já soubesse que ele estava ali. Olá, Tiago disse, mantendo uma distância segura. Disseram-me que você queria me ver. O sorriso que se abriu no rosto da garota era radiante e sem medo. Meu nome é Yara Santos. Vim do Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Minha avó Jurema me mandou aqui para dizer que suas pernas estão curadas. Tiago piscou confuso. Vale do Capão? Nunca tinha ouvido falar. E aquela afirmação absurda? Quantas vezes já tinha ouvido isso? Curandeiros, terapeutas alternativos, médicos charlatães. Todos com a mesma promessa vazia. Nunca tinha funcionado. Nunca funcionaria. Como você chegou até aqui, Yara? Perguntou, ignorando deliberadamente a declaração sobre suas pernas. Vim de ônibus até a cidade e depois andei. O caminho se mostrou para mim. Andou mais de 3 quilômetros morro acima sozinha. Não estava sozinha. Ela respondeu com simplicidade. Os guias vieram comigo. Tiago suspirou. Provavelmente era filha de algum empregado da região. Ou pior, parte de algum golpe elaborado. Escute, vou pedir para Helena te levar de volta para casa. Deixe um telefone para contato e... O senhor vai andar. Yara interrompeu, sua voz infantil carregada de uma convicção perturbadora. Eu vi nos meus sonhos. O senhor caminhando em um campo de flores amarelas,
com o vento soprando nos seus cabelos. Sua mãe e sua avó choram de felicidade quando o veem de pé. Um silêncio pesado caiu entre eles. A mãe de Tiago havia falecido há 3 anos, e sua avó paterna, a única que conhecera, estava em uma clínica para idosos lutando contra o Alzheimer avançado. Como você sabe sobre minha família? Não sei, só vejo. Como vejo que o senhor tem o mesmo sangue que corre nas minhas veias. A menina deu um passo à frente, aproximando-se da cadeira. O senhor pertence ao vale. A cura está lá esperando. Havia algo no olhar daquela criança, uma mistura de inocência e sabedoria ancestral, que desestabilizou Tiago completamente. Não era o tipo de homem que acreditava em coincidências, muito menos em curas milagrosas, mas também não conseguia ignorar a precisão das informações que ela parecia possuir. Jorge vai te levar para casa. Yara, ele girou a cadeira, preparando-se para voltar ao escritório. Quando o senhor estiver pronto, basta seguir para o vale, ela disse às suas costas. A árvore da sua bisavó ainda floresce lá, mesmo depois de tantos anos. Tiago parou sentindo um calafrio percorrer sua espinha novamente. Sua bisavó, ele mal sabia seu nome. Maria alguma coisa. Era um assunto que sua família nunca discutia. Virou-se lentamente e encontrou os olhos escuros da menina fixos nele, sem piscar. Como você sabe sobre minha bisavó? O sangue sabe, senhor Avelar. O sangue sempre sabe. Naquela noite, após confirmar que Yara havia sido levada em segurança até a rodoviária de Campos do Jordão, Tiago não conseguiu dormir. As palavras da menina reverberavam em sua mente. Normalmente ele teria ignorado aquilo como uma tentativa de manipulação, ou, na melhor das hipóteses, a imaginação fértil de uma criança. Mas havia detalhes demais, informações específicas, que não deveriam estar ao alcance de uma garota descalça, de um lugar chamado Vale do Capão. Na manhã seguinte, ainda perturbado, Tiago fez algo que raramente fazia, pediu ajuda. Helena, preciso que investigue tudo sobre um lugar chamado Vale do Capão, na Chapada Diamantina, e também sobre uma família Santos de lá, especificamente uma mulher chamada Jurema Santos e sua neta Yara. A assistente assentiu sem questionar, como sempre fazia. E Helena, acrescentou hesitante, verifique também se há alguma conexão com minha bisavó materna. Maria Cecília, acho que era o nome dela. Enquanto aguardava as informações, Tiago tentou se concentrar no trabalho. Mas pela primeira vez em anos, os códigos e algoritmos não conseguiam capturar totalmente sua atenção. Havia uma inquietação crescente, um formigamento incômodo que não vinha de suas pernas imóveis, mas de algum lugar mais profundo. 3 dias depois, Helena entrou em seu escritório com uma pasta nas mãos e uma expressão que Tiago conhecia bem. Ela havia encontrado algo significativo. Senhor Avelar, acho que o senhor vai querer ver isso com seus próprios olhos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. Helena abriu a pasta sobre a mesa de Tiago, revelando fotografias, documentos e relatórios impressos. A organização meticulosa era sua marca registrada. O Vale do Capão existe realmente, senhor. É um distrito do município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, Bahia. Uma região conhecida por belezas naturais, mas também por comunidades alternativas que se estabeleceram lá nas últimas décadas. Tiago examinou as fotos do pequeno povoado. Casas simples, muitas de taipa e adobe, ruas de terra batida, montanhas imponentes ao fundo, cachoeiras cristalinas. Um lugar que parecia existir em outra dimensão temporal, desconectado da velocidade do mundo digital que ele habitava. E sobre a menina e sua avó, Helena deslizou outro conjunto de documentos para ele. Jurema Santos, 67 anos. Conhecida localmente como curandeira, parteira e guardiã de conhecimentos tradicionais. Há registros de pessoas que viajam de longe para consultas com ela, incluindo, surpreendentemente, médicos da capital. Helena fez uma pausa. E alguns casos documentados de recuperações consideradas improváveis pela medicina convencional. Tiago ergueu uma sobrancelha. Casos como o que, exatamente? Paralisias parciais revertidas, condições autoimunes estabilizadas, recuperações neurológicas inesperadas. Helena ajustou os óculos
claramente desconfortável. Como uma mulher de ciência, aquilo desafiava sua compreensão. A neta Yara tem 10 anos. É conhecida na região por ter o que chamam de visão. Supostamente sonha com pessoas que precisam de ajuda. Tiago absorveu aquelas informações em silêncio. Parte dele queria descartar tudo como superstição e coincidência. Mas ele era, acima de tudo, um homem de dados e análises. E o mais importante, continuou Helena, apontando para o último conjunto de documentos, sua bisavó materna, Maria Cecília Avelar, nascida Maria Cecília Santos, é originária do Vale do Capão. Aquela revelação atingiu Tiago como um golpe físico. Sua cadeira motorizada recuou alguns centímetros involuntariamente. Tem certeza disso? Absoluta! Encontramos a certidão de nascimento dela nos registros do cartório de Palmeiras. Nascida em 1913 no Vale do Capão. Mudou-se para Salvador aos 18 anos, onde conheceu seu bisavô. Depois para o Rio de Janeiro e finalmente São Paulo. As palavras da menina Yara ecoaram na mente de Tiago. O senhor tem o mesmo sangue que corre nas minhas veias. Seria possível? Um parentesco distante entre ele e aquela criança descalça? Helena, quero que contate o Dr. Ricardo. Diga que precisarei dele para uma viagem. A assistente não escondeu a surpresa. O senhor vai até lá? Ao Vale do Capão? Sim, respondeu, já acionando sua cadeira em direção à janela. Preparem tudo. Partimos em 3 dias. A decisão de Tiago chocou não apenas Helena, mas toda sua equipe. Em 2 décadas, ele nunca havia se ausentado da empresa por mais de um final de semana. Sua rotina era precisa como um relógio suíço. Acordar às 5, trabalhar até às 22, dormir, repetir. Suas necessidades físicas eram atendidas por profissionais altamente qualificados, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas. Todos contratados para maximizar seu conforto sem perturbar sua produtividade. Dr. Ricardo Fontes, seu médico pessoal há 15 anos, foi o mais vocal contra a viagem. Tiago, entenda que estamos falando de uma região remota, com estradas precárias e condições sanitárias questionáveis, argumentou durante a reunião preparatória. Sua condição exige cuidados específicos. E para quê? Por causa das palavras de uma criança? Não é só isso, doutor. Tiago girou sua cadeira para encarar o médico diretamente. É a conexão com minha família, com minhas origens. Você sabe o quanto tentamos ao longo dos anos. Cada tratamento experimental, cada terapia prometida, nada funcionou. E você acha que ervas e cantos em um vilarejo isolado vão conseguir o que a medicina mais avançada não conseguiu? O tom do médico oscilava entre incredulidade e preocupação genuína. Não sei o que esperar, sinceramente, mas preciso ir. Sinto que devo isso a mim mesmo. No 3º dia, a pequena comitiva partiu. Um jato particular até Salvador, seguido por um helicóptero até a cidade de Palmeiras e, finalmente, uma van adaptada para as últimas horas de viagem, até o Vale do Capão. Tiago insistiu em levar uma equipe mínima. Helena, Dr. Ricardo, Jorge, seu motorista e segurança pessoal, e 2 enfermeiros. A estrada de terra que conduzia ao vilarejo serpenteava entre montanhas escarpadas e vales profundos. Pela janela da van, Tiago observava uma natureza exuberante que parecia intocada pelo tempo. Árvores centenárias, cachoeiras distantes, formações rochosas impressionantes. Uma beleza selvagem que ele, um homem urbano até os ossos, nunca havia realmente contemplado. É inacreditável que ainda existam lugares assim no Brasil, comentou Helena, que também parecia hipnotizada pela paisagem. É como voltar no tempo, concordou Jorge ao volante, negociando habilmente as curvas fechadas da estrada. Após quase 3 horas de viagem desde Palmeiras, finalmente avistaram o Vale do Capão, uma pequena vila aninhada entre montanhas, com casas coloridas espalhadas organicamente pela encosta. Ao centro, uma praça com uma árvore enorme que se destacava na paisagem. À medida que a van se aproximava, Tiago notou que as pessoas paravam suas atividades para observar. Não era comum verem veículos daquele porte por ali. Algumas crianças começaram a correr ao lado do veículo, acenando e sorrindo com curiosidade. Acho que não passamos exatamente despercebidos, murmurou o Dr. Ricardo, visivelmente tenso.
A van parou na entrada da pequena praça central. Um homem de idade avançada, cabelos e barba grisalhos, vestido com simplicidade, mas com uma postura digna, aproximou-se para recebê-los. "Bem-vindos ao Vale do Capão", disse com voz grave e serena. "Sou Antônio Severino, representante da comunidade. A pequena Yara nos avisou que o senhor viria, senhor Avelar." Tiago franziu o senho, surpreso. "Ela sabia que eu viria, mas eu mesmo só decidi há 3 dias." O velho sorriu, revelando dentes surpreendentemente brancos e alinhados. "Yara sabe de muitas coisas antes que aconteçam. É um dom que carrega, assim como sua avó." Jorge acionou a plataforma elevatória da van, permitindo que a cadeira de Tiago descesse até o nível da rua de terra. Uma pequena multidão já se formava ao redor, mantendo uma distância respeitosa, mas claramente curiosa. "Onde está ela? Onde está Yara?" perguntou Tiago, sentindo-se estranhamente ansioso. "Está com a avó, preparando sua chegada. Se o senhor permitir, gostaria de levá-lo primeiro para seu alojamento. Preparamos a antiga casa do professor, que tem acesso facilitado para sua cadeira." Enquanto seguiam pela rua principal, Tiago percebia os olhares misturados: curiosidade, esperança, desconfiança. Era como se sua chegada representasse algo significativo para aquelas pessoas, embora ele não compreendesse exatamente o que. Chegaram a uma casa simples, mas espaçosa, com uma rampa recém-construída na entrada. O interior era surpreendentemente arejado e limpo, com móveis de madeira maciça que exalavam o aroma característico de cera de abelha. "Não é o que o senhor está acostumado, mas espero que seja confortável", disse seu Antônio. "O quarto principal foi adaptado, e há energia solar para seus equipamentos médicos." Tiago olhou ao redor, impressionado com a previsibilidade e organização. Era como se estivessem esperando por ele há muito tempo. "Quando poderei conhecer Dona Jurema?" "Ela virá ao pôr do sol", respondeu seu Antônio. "É a hora em que os caminhos entre o visível e o invisível ficam mais claros, como ela diz." Após seu Antônio sair, Dr. Ricardo não conseguiu conter sua apreensão. "Tiago, isso tudo é muito estranho. Como eles sabiam exatamente quando viríamos? E essa preparação toda? Parece encenado." "Ou talvez", interrompeu Helena, observando pela janela o movimento na pequena praça, "estamos diante de algo que não conseguimos explicar com nossa lógica habitual." Tiago permaneceu em silêncio, contemplando o novo ambiente. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente. Não era esperança. Havia desistido dela há anos. Era algo mais primitivo, mais visceral. Como se, de alguma forma, aquele lugar desconhecido o reconhecesse. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras, ouviram batidas suaves na porta. Helena abriu, revelando a pequena Yara, agora usando um vestido branco simples, mas limpo, ainda descalça. Ao seu lado, uma mulher de estatura mediana, costas eretas apesar da idade, cabelos brancos trançados em um coque elaborado, olhos escuros e penetrantes como os da neta. "Bem-vindo ao Vale, filho de Maria Cecília", disse Dona Jurema, dando um passo à frente. Sua bisavó finalmente conseguiu trazê-lo de volta para casa. A presença de Dona Jurema preencheu o cômodo com uma energia que Tiago nunca havia experimentado antes. Era como se o ar ao redor dela vibrasse em uma frequência diferente. Ela se aproximou da cadeira de rodas sem cerimônia ou piedade em seu olhar. Apenas uma curiosidade genuína. "Posso?", perguntou, estendendo as mãos enrugadas em direção às pernas inertes de Tiago. Dr. Ricardo adiantou-se, posicionando-se defensivamente. "Senhora, preciso informar que o quadro do Sr. Avelar é resultado de uma rara condição neurológica congênita que afeta os nervos da medula espinhal. Não é algo que possa ser tratado com métodos." Hesitou, procurando uma palavra diplomática ou tradicionais. Dona Jurema sorriu sem desviar os olhos de Tiago. "Doutor, respeito sua medicina, mas o corpo é apenas a casca do problema. A raiz está muito mais funda." Algo na firmeza daquela mulher fez Tiago afastar a mão protetora do médico. "Tudo bem, Ricardo, deixe-a." As mãos de Dona Jurema pousaram sobre suas pernas. Apesar de conseguir ver o contato,
Tiago não podia senti-lo, uma realidade com a qual havia se acostumado ao longo da vida. No entanto, enquanto ela mantinha as palmas pressionadas contra suas coxas, um calor estranho começou a se espalhar. Não era uma sensação física, mas algo mais difícil de definir. O sangue reconhece o caminho, murmurou a curandeira fechando os olhos. Está bloqueado, mas não está cortado, como um rio que encontrou uma barragem, mas continua a correr subterrâneo. Ela retirou as mãos e fitou-o com intensidade. Começamos amanhã ao nascer do sol. Venha para a árvore grande no centro da praça. É a mesma sob a qual sua bisavó nasceu. Após a saída de Dona Jurema e Yara, um silêncio pesado se instalou no cômodo. Helena foi a primeira a quebrá-lo. O que você sentiu, Tiago? Ele demorou a responder, ainda processando a experiência. Nada físico, mas algo diferente. Virou-se para o médico. Ricardo, você sabe que não sou um homem de fé ou superstições. Estou aqui para investigar uma conexão familiar e, no máximo, testar uma abordagem não convencional que nunca tentamos. O médico suspirou, visivelmente contrariado. Como seu médico, preciso registrar minha preocupação. Como seu amigo de longa data, só peço que não alimente esperanças irreais. Ao amanhecer do dia seguinte, Jorge empurrava a cadeira de Tiago pela rua principal em direção à grande árvore. O empresário havia insistido em ir apenas com seu segurança, deixando Helena e o médico na casa. Precisava experimentar aquilo sem o filtro cético de Ricardo ou a análise constante de sua assistente. A árvore era um jequitibá rosa colossal, com tronco tão largo que precisaria de 10 homens de mãos dadas para circundá-lo. Raízes grossas emergiam do solo como serpentes adormecidas. Sob sua sombra generosa, encontraram Dona Jurema, Yara e mais 3 mulheres de diferentes idades, cada uma segurando algum elemento. Uma bacia com água, um pequeno braseiro com ervas fumegantes, um frasco de óleo e uma cuia com o que parecia ser barro vermelho. As mulheres da família Santos sempre foram guardiãs deste lugar sagrado, explicou Dona Jurema ao vê-lo chegar, assim como sua bisavó era antes de partir. O ritual começou com Dona Jurema entoando cantos em uma língua que Tiago não reconheceu. Não era português nem espanhol ou qualquer outro idioma europeu. Tinha cadência africana, mas com elementos que soavam indígenas. Era como ouvir a voz da própria terra. As outras mulheres se moviam ao redor da cadeira, aplicando os elementos. Água morna nas pernas, defumação com as ervas em todo o corpo, óleo, nas têmporas e na testa. E, por fim, o barro vermelho foi aplicado em padrões específicos sobre seus pés descalços e tornozelos. Tiago observava tudo com uma mistura de ceticismo e fascínio. Parte dele, o executivo pragmático, categorizava aquilo como folclore inofensivo. Outra parte, talvez a que carregava o sangue dos santos, sentia uma inquietação crescente, como se células adormecidas em seu corpo começassem a despertar. O ritual durou quase 2 horas. Ao final, Dona Jurema aproximou-se novamente. Agora o mais difícil silêncio. Por 7 dias, você virá aqui ao nascer do sol e ficará até que ele esteja alto no céu. Não falará com ninguém durante as sessões. Apenas ouça. O corpo sabe o caminho de volta. Só precisa lembrar. Durante a primeira semana, Tiago cumpriu o compromisso mais por curiosidade do que por convicção. Cada manhã era igual. O ritual com os elementos, seguido por longas horas de contemplação sob a árvore. Nada acontecia. Nenhuma sensação, nenhuma revelação. Apenas o desconforto de estar exposto aos olhares ocasionais dos habitantes que passavam pela praça. Dr. Ricardo monitorava seus sinais vitais diariamente e não escondia sua desaprovação. Isso é perda de tempo, Tiago. Semana que vem voltamos para São Paulo. Você deu uma chance a isso. No 8º dia, algo mudou. Durante a sessão matinal, enquanto fixava o olhar nas raízes expostas da árvore ancestral, Tiago sentiu um formigamento sutil na ponta dos dedos do pé direito. Foi tão repentino e inesperado que sua respiração falhou por um momento. Ele não sentia nada abaixo da cintura desde que se conhecia por gente. Tentou mover os dedos voluntariamente. Nada aconteceu. Talvez tivesse imaginado. Talvez fosse apenas uma reação psicossomática
depois de dias de sugestão. Mas no dia seguinte, o formigamento voltou, mais intenso, estendendo-se até o tornozelo. E na semana seguinte, durante uma tempestade forte que manteve todos abrigados, um espasmo involuntário sacudiu sua perna esquerda enquanto estava deitado. Dr. Ricardo, testemunhando o movimento, tentou explicar. Espasmos musculares involuntários são comuns em pacientes com sua condição, Tiago. Não significa recuperação neural. Mas 3 semanas depois da chegada ao vale, ocorreu o inexplicável. Durante o ritual matinal, com Yara sentada à sua frente, cantarolando suavemente, Tiago conseguiu, pela primeira vez em toda a sua vida, mover voluntariamente o dedão do pé direito. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível, mas inegavelmente intencional. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo. Aquela noite, os moradores organizaram uma pequena celebração na praça central. Música, comida típica, dança ao redor da fogueira. Tiago, normalmente avesso a aglomerações, surpreendeu-se apreciando a simplicidade da alegria compartilhada. Seu Antônio sentou-se ao lado de sua cadeira, oferecendo-lhe um copo de licor artesanal. Sabe, Sr. Avelar, ninguém aqui está surpreso. Quando Yara tem uma visão, ela nunca erra. Por que eu? Perguntou Tiago, observando as crianças brincando ao redor da fogueira. Por que agora? O velho deu um gole demorado em seu licor antes de responder. Dizem que os santos têm um dom que vem antes dos portugueses, antes dos navios negreiros. Um dom de curar que passa pelo sangue. Sua bisavó era especial mesmo entre os santos. Conheceu minha bisavó? Apenas as histórias que meu pai contava. Maria Cecília era conhecida como a menina que falava com as árvores. Tinha mãos que acalmavam tempestades na carne e no espírito. Seu Antônio fez uma pausa significativa, até que abandonou o dom e partiu para a cidade grande. Foi quando a maldição começou. Maldição. Tiago sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando um dom é negado, ele não desaparece. Fica retorcido, esperando. Nas gerações seguintes, o que deveria curar adoece. O que deveria fortalecer enfraquece. O velho apontou para as pernas de Tiago. Nas famílias dos curadores que negam seu chamado, as pernas são as primeiras a falhar. É como se a terra impedisse que se afastem ainda mais. Naquela noite, Tiago mal conseguiu dormir. As palavras de seu Antônio reverberavam em sua mente, misturando-se a lembranças fragmentadas de sua infância. Sua mãe acendendo velas em datas específicas, sem nunca explicar o porquê. Sua avó esfregando ervas nas mãos antes de tocar sua testa quando estava doente. O desconforto de seu pai sempre que o assunto da família materna surgia. Pequenos sinais que ele nunca havia conectado. Quando finalmente adormeceu, sonhou com uma mulher de longos cabelos negros sob um jequitibá rosa, cantando para uma criança em seus braços. A mulher ergueu o olhar diretamente para ele e sorriu, um sorriso que ele reconheceu como seu próprio. Uma violenta tempestade despertou Tiago na madrugada. Relâmpagos iluminavam o quarto em flashes azulados, seguidos pelo ribombar ensurdecedor dos trovões. Lembrou-se que Jorge havia mencionado algo sobre o sistema de captação de água da casa. O reservatório precisava ser fechado durante chuvas fortes. Sem querer acordar ninguém àquela hora, Tiago manobrou sua cadeira até a varanda dos fundos, onde ficava o sistema. A chuva entrava lateralmente, molhando o piso de madeira. Enquanto tentava alcançar a alavanca do reservatório, um relâmpago particularmente forte atingiu algo próximo, causando um estrondo que fez a casa inteira vibrar. A cadeira motorizada falhou, desligando-se completamente. Preso, parcialmente molhado pela chuva que entrava, Tiago tentou chamar por ajuda, mas o barulho da tempestade engolia sua voz. Foi quando notou uma portinhola no piso, parcialmente coberta por um tapete deslocado pelo vento. Com esforço, inclinou-se e puxou a argola de metal, revelando um compartimento, provavelmente um antigo esconderijo para mantimentos ou objetos valiosos. Dentro, encontrou uma caixa de madeira entalhada com símbolos que reconheceu do ritual de Dona Jurema. Com dificuldade alcançou a caixa e abriu-a. Continha documentos amarelados pelo tempo, fotografias antigas, um rosário de sementes e, no fundo, um caderno de capa de couro com o nome Maria Cecília Santos gravado em letras douradas desbotadas. Com mãos trêmulas,
Tiago abriu o diário de sua bisavó. À luz intermitente dos relâmpagos, Tiago começou a ler o diário de Maria Cecília. A caligrafia era elegante, mas firme. Traços de uma mulher que, mesmo tendo nascido em um vilarejo remoto, havia recebido educação formal. 10 de maio de 1930. Hoje deixei o Vale do Capão para sempre. Carrego comigo apenas o essencial. Algumas roupas, o rosário de minha mãe e o fardo do conhecimento que preferiria abandonar. O médico da capital diz que meu marido terá mais chances em um hospital de São Paulo. Sei que não são os médicos que podem salvá-lo, mas não posso usar o dom. Não mais. O preço é alto demais. Tiago virou algumas páginas absorvendo fragmentos da vida de sua bisavó. 15 de setembro de 1931. Minha filha nasceu hoje, saudável em quase todos os aspectos, mas com uma fraqueza nas pernas que os médicos não conseguem explicar. Sei o que é. O sangue cobra o que lhe é devido. O dom negado se manifesta como maldição. Prometi à minha mãe que nunca mais usaria as mãos para curar, que deixaria para trás as cantigas de cura e os rituais sob a árvore sagrada. Mas ao ver as perninhas frágeis de minha filha, sinto o chamado mais forte que nunca. Relâmpagos continuavam a iluminar o cômodo, enquanto Tiago virava as páginas com crescente urgência. Ali estava a história que nunca lhe contaram. A origem do mal que o afligia não era apenas biológica, mas carregava dimensões que a ciência moderna não contemplava. De junho de 1932. Tentei o ritual com minha filha hoje, secretamente. Cantei as canções antigas, apliquei os óleos consagrados, invoquei os guardiões invisíveis. Por um breve momento, vi força em suas pernas, um movimento que não existia antes. Mas então, a dor me atingiu como 1000 agulhas perfurando meu peito. O aviso foi claro. Cumpra seu juramento ou sofra as consequências. A escolha foi minha. Agora é tarde demais. A chuva começava a diminuir sua intensidade quando Tiago chegou às últimas páginas escritas do diário, datadas de 1958. Minha neta nasceu ontem. É a imagem viva do vale. Pele cor de terra fértil, olhos profundos como as cavernas da Chapada. Meu coração se partiu ao ver suas perninhas. A maldição continua, mais forte a cada geração. Sei agora o que devo fazer. Não posso retornar ao vale. O juramento me prende aqui. Mas posso preparar o caminho para que um dia alguém de meu sangue retorne e desfaça o nó que atei. Plantei as sementes. Agora só resta esperar que germinem no tempo certo. Aquela neta era a mãe de Tiago. E ele, a terceira geração afetada pela maldição mencionada por sua bisavó. Quando a tempestade finalmente cessou, os primeiros raios de sol começavam a penetrar pelas frestas da janela. Jorge encontrou Tiago ainda na varanda. O diário aberto em seu colo, o rosto marcado por lágrimas silenciosas que nem ele mesmo percebera que havia derramado. Naquele dia, contrariando as expectativas de todos, Tiago pediu para ser levado à casa de Dona Jurema, não à grande árvore. A casa da curandeira ficava afastada do centro do vilarejo, próxima a um pequeno córrego. Era uma construção simples, mas acolhedora, cercada por um jardim meticulosamente cuidado, onde ervas medicinais e flores cresciam em aparente desordem, embora Tiago suspeitasse que havia um padrão específico naquela disposição. Dona Jurema o recebeu como se já soubesse o motivo de sua visita fora de hora. Encontrou o diário, afirmou. Não perguntou enquanto servia um chá de ervas em canecas de cerâmica feitas à mão. Como sabia da existência dele? Como sabia que eu o encontraria? A velha sorriu sentando-se à sua frente. Yara viu em sonhos a tempestade, a cadeira que, para, a descoberta. O sangue escolhe seus caminhos. Tiago colocou o diário sobre a mesa rústica. Minha bisavó fala de um juramento, de uma escolha que fez, de abandonar um dom. Maria Cecília era a mais poderosa curandeira que o vale já conheceu. Aos 16 anos, já realizava curas que as mais velhas não conseguiam. Mas ela se apaixonou por um homem da cidade, um engenheiro que veio estudar as cavernas da região. Dona Jurema fez uma pausa, bebericando seu chá. A família dele não aceitaria uma curandeira caipira como Nora, e ele mesmo temia o dom dela. Então ela fez uma escolha. Renegou seu dom. Virou as costas para suas raízes. Jurou nunca mais praticar as artes de cura, e isso causou a... Tiago hesitou, sentindo-se tolo ao pronunciar a palavra,
Maldição? Não existe maldição, filho. Existe equilíbrio. Quando negamos quem realmente somos, o universo encontra formas de nos lembrar. O dom de cura dos santos não desaparece. Ele se transforma. Nas gerações seguintes, manifestou-se como seu oposto. A enfermidade nas pernas, o caminho bloqueado. Ela estendeu a mão, tocando os joelhos inertes de Tiago. Sua bisavó sabia que um dia alguém de seu sangue precisaria retornar para desfazer o nó. E esse alguém seria eu? Perguntou incrédulo. Um homem que construiu sua vida inteira em torno da tecnologia, de sistemas lógicos, da ciência? Precisamente por isso. O círculo se fecha. O que foi dividido se reintegra. Tecnologia e tradição, ciência e ancestralidade. Os dias seguintes foram de intensa transformação para Tiago. Após revelar a descoberta do diário a Helena e Dr. Ricardo, ele se entregou completamente ao tratamento proposto por Dona Jurema, não mais como um experimento curioso, mas como um compromisso profundo. As sessões matinais sob a árvore tornaram-se mais intensas. Agora incluíam exercícios que combinavam visualização e pequenos movimentos, sempre orientados pela voz cadenciada de Dona Jurema e pelos cantos suaves de Yara. Dr. Ricardo, inicialmente cético, começou a documentar as mudanças com um crescente espanto. Os espasmos involuntários deram lugar a movimentos controlados, primeiro nos dedos dos pés, depois tornozelos e, finalmente, joelhos. Eram movimentos limitados, tremidos, mas inegavelmente voluntários. Não consigo explicar isso com a medicina que conheço, admitiu o médico, após um exame particularmente surpreendente, 6 semanas após a chegada ao vale. A inervação está se regenerando de alguma forma. É como se seu corpo estivesse reaprendendo caminhos neurais que nunca existiram antes. Helena, que havia assumido temporariamente o comando da Seguratec à distância, mostrava-se cada vez mais integrada à vida do vilarejo. Sua eficiência organizacional logo a tornou querida pela comunidade, especialmente quando começou a implementar pequenas melhorias, como um sistema de comunicação via satélite que permitia contato emergencial com hospitais da região sem interferir no estilo de vida tradicional. Jorge, por sua vez, descobriu uma inesperada vocação para a marcenaria, passando horas aprendendo com um artesão local que fabricava móveis adaptados. A transformação mais profunda, porém, acontecia dentro de Tiago. O homem que chegara ao Vale do Capão era um executivo obstinado, isolado em sua fortaleza tecnológica, medindo o mundo em termos de eficiência e controle. Agora, aprendia a valorizar o silêncio entre as palavras, a sabedoria nas histórias dos mais velhos, a beleza na simplicidade. Certa tarde, durante uma sessão especialmente intensa, sob o jequitibá rosa, Tiago sentiu algo que o fez prender a respiração. Um calor intenso percorreu suas pernas, da ponta dos pés até os quadris, como uma corrente elétrica. Foi tão súbito e poderoso que ele emitiu um som involuntário, meio gemido, meio riso. Yara, que estava sentada próxima, abriu um largo sorriso. Está acontecendo, disse ela, batendo palmas de alegria. O sangue está lembrando o caminho. Naquela noite, pela primeira vez, Tiago conseguiu ficar em pé por alguns segundos, apoiado entre Jorge e uma barra improvisada. Suas pernas tremiam violentamente, e o esforço cobriu seu rosto de suor, mas permaneceu ereto por quase 10 segundos antes de voltar à cadeira, exausto e eufórico. O vilarejo inteiro celebrou a conquista. Uma festa improvisada tomou conta da praça central com música, comida e dança ao redor da fogueira. Tiago observava tudo de sua cadeira, profundamente emocionado, quando seu Antônio se aproximou. Há algo que precisa ver, Sr. Avelar. Algo que talvez complete o ciclo. Com a ajuda de Jorge, seguiram por um caminho lateral que conduzia a uma área mais elevada do vilarejo. Ali, sob o luar, estendia-se um campo de pequenas flores amarelas que balançavam suavemente com a brisa noturna. É exatamente como no sonho de Yara, murmurou Tiago, reconhecendo instantaneamente a paisagem. Este lugar era especial para sua bisavó, explicou seu Antônio. É chamado de Campo dos Ancestrais. Dizem que aqui o véu entre os mundos é mais fino. Quem vem com o coração aberto encontra respostas. Deixaram Tiago sozinho por alguns minutos.
Sob o céu estrelado da Chapada, cercado pelo perfume suave das flores amarelas, ele fechou os olhos. E então, uma sensação estranha o envolveu, como se estivesse simultaneamente ali e em outro lugar. Viu, ou talvez tenha sentido, a presença de uma mulher de longos cabelos negros e sorriso familiar. Não houve palavras, apenas uma compreensão profunda que transcendia a linguagem. Quando reabriu os olhos, Tiago sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte à experiência no campo dos ancestrais, Tiago acordou com uma clareza que nunca havia sentido. Seu corpo ainda estava limitado, mas sua mente parecia ter expandido, abraçando perspectivas que antes teria descartado como irracionais. Precisamos conversar, disse ele quando Helena entrou em seu quarto com o café da manhã. Sobre a Seguratec e sobre meu futuro. A assistente o observou atentamente, percebendo a mudança em seus olhos, um brilho determinado que ia além da habitual obsessão por resultados. Estou ouvindo, respondeu ela sentando-se à beira da cama. Quero reestruturar a empresa, não apenas administrativamente, mas em seu propósito fundamental. Tiago ajustou-se na cama usando os braços fortalecidos para sentar-se mais ereto. A tecnologia que desenvolvemos pode fazer muito mais do que proteger dados corporativos. Pode preservar conhecimentos ancestrais que estão desaparecendo. Pode criar pontes entre saberes tradicionais e inovação científica. Helena sorriu, sem parecer surpresa. Estava esperando por algo assim. O Vale mudou você, Tiago. O Vale me lembrou quem eu realmente sou, corrigiu ele. Quero criar uma fundação vinculada à Seguratec, focada na documentação digital de conhecimentos tradicionais, inicialmente aqui na Chapada, depois em outras comunidades pelo Brasil. Enquanto discutiam os detalhes do projeto, ouviram uma comoção do lado de fora. Jorge entrou apressadamente no quarto. Senhora Velar, está chovendo forte nas montanhas. O rio está subindo rapidamente. Os moradores estão se mobilizando. Através da janela, podiam ver pessoas correndo com sacos de areia, ferramentas e lonas. Apesar de ser temporada de chuvas, aquele volume de água era incomum. O pequeno córrego que cortava o vilarejo começava a transbordar, ameaçando as casas mais próximas às margens. Me leve até lá, ordenou Tiago, já se movendo para sua cadeira. Dr. Ricardo interveio imediatamente. Nem pense nisso. A agitação, a exposição à chuva e ao terreno irregular podem comprometer todo o progresso que fizemos. Pela primeira vez em semanas, o antigo Tiago ressurgiu, autoritário e inflexível. Não estou pedindo permissão, doutor. Estas pessoas me acolheram, me mostraram um caminho de cura. Não vou ficar aqui protegido enquanto elas lutam. O médico suspirou, reconhecendo a futilidade de argumentar. Pelo menos use uma capa impermeável e mantenha-se em áreas estáveis. Logo estavam na praça central, que havia se tornado o ponto de coordenação dos esforços. Seu Antônio distribuía tarefas, enquanto Dona Jurema e outras mulheres mais velhas preparavam alimentos quentes para os trabalhadores. A chuva caía incessante, transformando as ruas de terra em córregos lamacentos. Para surpresa de todos, Tiago rapidamente assumiu um papel central na organização dos esforços. Sua mente analítica, treinada para identificar vulnerabilidades em sistemas complexos, revelou-se uma ferramenta valiosa na crise. O ponto crítico não é aqui no centro, explicou ele, apontando para um mapa improvisado do vilarejo. É a curva do rio próxima ao moinho abandonado. Se reforçarmos aquele trecho com uma barreira dupla, podemos direcionar o fluxo excedente para o campo baixo, poupando as casas. A estratégia funcionou. Enquanto alguns grupos enchiam e posicionavam sacos de areia no ponto indicado, outros evacuavam os poucos moradores das áreas mais vulneráveis. Helena coordenava a comunicação entre as equipes, usando o sistema de rádio que havia implementado semanas antes. Yara apareceu ao lado de Tiago, encharcada, mas sorridente. O senhor está fazendo o que Maria Cecília fazia, disse ela, olhando-o com admiração. Como assim? Sua bisavó não curava apenas pessoas. Ela também sabia ler os sinais da natureza, prever enchentes, proteger o vale. A avó diz que este é o outro lado do dom. Entender sistemas, ver conexões invisíveis. As palavras da menina ecoaram profundamente em Tiago. De certa forma, sua carreira em segurança digital sempre envolveu exatamente isso.
identificar padrões ocultos, prever vulnerabilidades, proteger o que era valioso. O que mudava era apenas o contexto, não a essência. A chuva continuou por 3 dias. O vilarejo sofreu danos menores. Algumas plantações perdidas, um moinho danificado, estradas temporariamente bloqueadas. Mas nenhuma casa foi perdida, nenhuma pessoa ferida. A comunidade atribuía isso à estratégia coordenada por Tiago, que havia transformado uma potencial tragédia em um inconveniente administrável. Na noite do 3º dia, quando finalmente a chuva cedeu, realizaram uma pequena cerimônia de agradecimento sob o Jequitibá rosa, ainda parcialmente encharcado. Fogueiras foram acesas, instrumentos de percussão surgiram e logo o som de cantos tradicionais preenchia o ar úmido. Tiago observava a celebração de sua cadeira, cercado pelo calor da comunidade, quando sentiu uma mão em seu ombro. Era Dona Jurema, com um brilho especial nos olhos. "É hora", disse ela simplesmente. Com a ajuda de Jorge e Dr. Ricardo, Tiago foi posicionado próximo ao tronco da grande árvore. Barras de apoio improvisadas foram colocadas de cada lado. A música cessou gradualmente, e um silêncio expectante tomou conta do lugar. Dona Jurema começou um canto baixo, logo acompanhado por Yara e outras mulheres da família Santos. Era a mesma melodia ancestral dos rituais matinais, mas agora carregada com a energia coletiva de toda a comunidade. Tiago fechou os olhos, concentrando-se na sensação de suas pernas. O formigamento familiar estava lá, mais intenso que nunca, descendo dos quadris até os dedos dos pés. Apoiando as mãos nas barras, ele começou a fazer força, erguendo o corpo lentamente. Um esforço monumental, uma dor que transpassava músculos adormecidos por décadas. Suas pernas tremiam violentamente, ameaçando ceder a qualquer momento. Dr. Ricardo estava a postos, pronto para ampará-lo se necessário, mas mantinha-se afastado o suficiente para não interferir. 1 centímetro após o outro, Tiago foi se elevando da cadeira. A comunidade inteira prendia a respiração. Quando finalmente atingiu a posição vertical, um murmúrio coletivo de admiração percorreu a multidão. Estava de pé, tremendo, apoiado com o rosto contorcido pelo esforço, mas indiscutivelmente de pé pelos próprios meios. Então veio o próximo desafio. Ainda segurando as barras de apoio, Tiago tentou dar um passo. Seu pé direito levantou-se alguns centímetros do chão, avançou hesitante e pousou novamente. O esquerdo seguiu em um movimento descoordenado, mas determinado. Um passo, depois outro, e mais um. Ao 4º passo, suas pernas cederam. Jorge avançou rapidamente, amparando-o antes que caísse. Exausto, Tiago foi reconduzido à cadeira sob aplausos emocionados de toda a comunidade. Yara correu até ele, os olhos brilhando de excitação. "Você caminhou, exatamente como no meu sonho." Tiago sorriu ofegante pelo esforço. "Ainda não estou pronto para Campos de Flores, mas é um começo." Aquela noite marcou uma mudança definitiva. Nos dias que se seguiram, Dr. Ricardo estabeleceu um intenso programa de fisioterapia para complementar os tratamentos tradicionais. A recuperação de Tiago acelerou. A cada dia, os passos se tornavam mais firmes, a resistência aumentava, a coordenação melhorava. 2 semanas após a enchente, sentado na varanda da casa com Helena, Tiago tomou decisões que mudariam o curso de sua vida. "Vou passar a presidência executiva da Seguratec para Miguel", disse, referindo-se ao seu vice-presidente. "Continuarei no conselho, mas quero me dedicar à nova fundação. Vamos chamá-la de Raízes Digitais." Helena fazia anotações, eficiente como sempre, mas com um sorriso diferente no rosto. Nas semanas no Vale, sua relação profissional havia se transformado em algo mais próximo, mais genuíno. Quais serão os primeiros projetos? Um centro comunitário aqui no Vale. Tecnologia de ponta combinada com espaços para a preservação do conhecimento tradicional. Começaremos documentando digitalmente as práticas de cura, as histórias orais, as técnicas agrícolas. Depois expandiremos para outras comunidades tradicionais. "E onde você vai morar? Aqui ou em São Paulo?" A pergunta fez Tiago pausar. Nos últimos dias, essa questão o atormentava. Parte dele ansiava por permanecer no Vale, onde havia encontrado não apenas cura física, mas um sentido de pertencimento que nunca experimentara.
Outra parte sabia que seus recursos, contatos e influência na capital seriam essenciais para viabilizar seus novos projetos. Nos 2 lugares por enquanto, respondeu finalmente. Precisarei estar em São Paulo para estruturar a fundação legalmente e garantir os investimentos iniciais, mas retornarei ao Vale regularmente. Este lugar? Ele olhou para as montanhas ao longe, banhadas pelo sol poente. É parte de mim agora. Quando chegou o momento de retornar temporariamente a São Paulo, Tiago já conseguia caminhar pequenas distâncias com o apoio de muletas. Dr. Ricardo previa que, com terapia contínua, ele poderia eventualmente usar apenas uma bengala para distâncias maiores. Na véspera da partida, Yara apareceu na casa, carregando um pequeno embrulho feito de tecido de algodão estampado com padrões geométricos. Vovó mandou para o senhor levar, disse ela, entregando o pacote. Para lembrar da promessa. Dentro, Tiago encontrou um colar com um pendente de madeira escura, esculpido na forma de uma pequena árvore. Reconheceu imediatamente. Era um pedaço do jequitibá rosa, trabalhado com delicadeza impressionante. Diga à sua avó que voltarei em breve. Isso não é um adeus, é apenas um até logo. A menina sorriu, mas seus olhos estavam sérios. O senhor vai voltar diferente, mais forte, e vai trazer muitas coisas novas para o vale. Você viu isso em seus sonhos? Perguntou Tiago, já acostumado às visões premonitórias da garota. Não precisei sonhar, respondeu Yara, com uma sabedoria que transcendia sua idade. O senhor é um Santos, mesmo com outro sobrenome, e os Santos sempre voltam para casa. Um ano se passou como o vento que sopra entre as montanhas da Chapada, às vezes suave, às vezes turbulento, mas sempre transformador. O outono dourava novamente a vegetação, quando a van adaptada de Tiago subiu a estrada de terra que conduzia ao Vale do Capão. Desta vez, porém, ele não vinha como um estranho, e não era a cadeira motorizada que o trazia, mas suas próprias pernas, agora capazes de sustentá-lo com o apoio de uma única bengala de madeira de lei, esculpida por Jorge durante os meses em São Paulo. Ao seu lado, Helena observava a paisagem com olhos que já não se surpreendiam com a beleza selvagem do lugar, mas que ainda se emocionavam com ela. Nos últimos 12 meses, ela havia se tornado muito mais que uma assistente. Era agora diretora executiva da recém-criada Fundação Raízes Digitais e, para a surpresa de muitos no mundo corporativo, companheira de vida de Tiago. Estão todos esperando na praça, informou Jorge olhando pelo retrovisor. O ex-segurança agora dirigia com uma desenvoltura tranquila, pelas estradas sinuosas, familiarizado com cada curva e elevação. Parece que o vale inteiro está mobilizado para a inauguração, comentou Helena, apontando para as faixas coloridas que já podiam ser vistas à distância. Você está nervoso? Tiago sorriu, acariciando o pendente de madeira que nunca deixara seu pescoço desde que Yara o entregara um ano antes. Não é nervosismo. É mais como voltar para casa depois de uma longa viagem. Quando a van finalmente alcançou a entrada do vilarejo, Tiago viu que as mudanças já eram visíveis. Ao lado das casas tradicionais de adobe e taipa, erguia-se agora uma construção que harmonizava materiais locais com tecnologia sustentável. O Centro Comunitário Maria Cecília Santos. A praça central estava decorada com faixas coloridas e flores. Crianças corriam ao redor do jequitibá rosa, enquanto os mais velhos conversavam em pequenos grupos. Ao avistar a chegada do veículo, seu Antônio levantou-se do banco onde estava sentado e um murmúrio de expectativa percorreu a multidão. Quando a porta da van se abriu, um silêncio reverente tomou conta do lugar. Tiago apareceu na entrada, apoiado em sua bengala. Com movimentos calculados, mas firmes, deu os primeiros passos em direção à praça. Cada passo era uma vitória, não apenas pessoal, mas coletiva. Dona Jurema veio ao seu encontro, os olhos úmidos de emoção mal contida. Ao seu lado, Yara, agora com quase 12 anos, mais alta e com um olhar ainda mais penetrante. Bem-vindo de volta, filho do vale, disse a curandeira, abrindo os braços para um abraço que Tiago recebeu com emoção genuína. Trouxe comigo o que prometi, respondeu ele, indicando com um gesto o centro comunitário, que seria inaugurado oficialmente naquele dia. O Centro Maria Cecília Santos
era a materialização do sonho que nascera ali mesmo, sob o Jequitibá rosa, um ano antes. Externamente, respeitava a arquitetura e materiais tradicionais do vale, pedra local, madeira de reflorestamento, telhado com sistema de captação de água da chuva. Internamente, abrigava a tecnologia de ponta cuidadosamente integrada ao ambiente, energia solar com armazenamento eficiente, conexão via satélite controlada e limitada a propósitos específicos e o coração do projeto, um sistema de documentação digital de conhecimentos tradicionais. A cerimônia de inauguração foi conduzida por seu Antônio, como representante dos mais velhos, e Tiago, representando a ponte entre os mundos. As portas foram abertas e os moradores puderam conhecer os diferentes espaços. Uma sala de atendimento de saúde que integrava práticas tradicionais e medicina convencional, um laboratório para processamento e análise de plantas medicinais, uma biblioteca física e digital para preservação de histórias orais, e uma sala de formação onde jovens do Vale poderiam aprender tanto os conhecimentos ancestrais quanto habilidades tecnológicas contemporâneas. Este é apenas o primeiro de muitos centros que planejamos construir, explicou Tiago durante a cerimônia. A fundação já está em contato com comunidades quilombolas na Bahia e no Minas, Maranhão, aldeias indígenas no Xingu e comunidades ribeirinhas na Amazônia. Cada centro será único, adaptado às necessidades e conhecimentos específicos de cada povo, mas todos compartilharão o mesmo propósito: preservar saberes que estão se perdendo e criar pontes entre mundos que parecem distantes, mas são profundamente complementares. Os olhos dos moradores brilhavam ao imaginarem o Vale do Capão como epicentro de uma transformação que poderia se espalhar pelo Brasil inteiro. Não era apenas um prédio que inauguravam, mas um novo conceito de desenvolvimento, um que não exigia o abandono da tradição em nome do progresso. Após a visita guiada, enquanto a comunidade se reunia para uma celebração com comida e música, Tiago buscou um momento de quietude sob o Jequitibá rosa. Sentado em um banco especialmente projetado para aliviar a pressão em suas pernas ainda em recuperação, ele refletia sobre a extraordinária jornada que o trouxera até ali. Parece que foi ontem que a vi pela primeira vez, disse uma voz familiar atrás dele. Era Dr. Ricardo, que tinha chegado naquela manhã para a inauguração. O médico sentou-se ao lado de Tiago, olhando para a árvore centenária com um misto de respeito científico e algo mais. Uma abertura que não existia um ano antes. Ainda não consigo explicar completamente sua recuperação, continuou o médico. Os exames mostram regeneração neural, que desafia tudo o que aprendi na faculdade de medicina. É como se seu corpo tivesse encontrado caminhos alternativos, rotas que não deveriam existir. Tiago sorriu. Talvez a ciência e a ancestralidade não sejam tão diferentes, Ricardo. Ambas buscam padrões, conexões ocultas, caminhos de cura. A diferença é que a ciência precisa provar, enquanto a ancestralidade sabe, completou Tiago. Simplesmente sabe. O médico assentiu. Um ano de testemunho direto havia transformado seu ceticismo em uma curiosidade respeitosa. Estamos documentando todo o seu caso. Pode abrir portas para novas abordagens de tratamento para condições similares. É exatamente para isso que criamos este centro, respondeu Tiago. Para que esses conhecimentos não se percam, para que possam dialogar com a ciência em vez de serem engolidos por ela. A Seguratec também está irreconhecível, comentou o Dr. Ricardo. Nunca imaginei vê-la desenvolvendo sistemas para a proteção de conhecimentos tradicionais e patrimônio cultural e material. Tiago riu suavemente. Miguel está fazendo um trabalho excepcional como CEO. Descobrimos que os algoritmos que protegiam dados corporativos são perfeitamente adaptáveis para salvaguardar saberes ancestrais. No fundo, trata-se sempre de preservar o que tem valor. O som de música e risadas os trouxe de volta ao momento presente. A celebração estava a pleno vapor na praça. Tiago ergueu-se com a ajuda da bengala e, junto com o médico, retornou à festa. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, Dona Jurema aproximou-se de Tiago com um semblante sério. Preciso lhe mostrar algo, disse ela, fazendo um gesto para que a seguisse. Traga Helena também.
Com curiosidade, o casal acompanhou a curandeira até uma sala reservada no centro comunitário. Lá encontraram Yara sentada diante de um dos computadores recém-instalados, completamente absorta no que fazia. Seus dedos moviam-se com surpreendente agilidade sobre o teclado, enquanto a tela exibia o que parecia ser um complexo código de programação. Começou há 3 meses, explicou Dona Jurema em voz baixa. Nunca tinha tocado em um computador antes. Os técnicos que vieram instalar os equipamentos deixaram algumas máquinas ligadas para testes. Quando voltei, encontrei Yara assim. A velha indicou a neta com um gesto respeitoso. Ela diz que vê os códigos completos em sua mente antes mesmo de digitá-los. Helena aproximou-se, observando o trabalho da menina com crescente admiração. Isso tá incrível. Ela está criando um algoritmo de reconhecimento de padrões, e pelo que posso ver é extremamente sofisticado. Tiago observava a cena com um misto de surpresa e compreensão profunda. As palavras de Dona Jurema sobre o dom que se transforma, que se adapta a cada geração, faziam ainda mais sentido agora. O dom está encontrando novos caminhos, murmurou ele. Yara finalmente notou a presença deles e virou-se, um sorriso iluminando seu rosto jovem. Estou criando um sistema que pode reconhecer plantas medicinais a partir de fotografias, explicou ela com simplicidade. Assim, pessoas em outros lugares poderão identificar o que cresce ao redor delas e aprender sobre os usos tradicionais. Helena olhou para Tiago, uma ideia formando-se instantaneamente entre eles. Ela precisa de formação adequada, disse baixinho. Com orientação correta, este talento pode transformar não apenas o Vale, mas comunidades tradicionais em todo o Brasil. É como se o dom de cura dos santos tivesse evoluído para uma nova expressão, observou Tiago. Em vez de curar corpos individuais com as mãos, ela poderá curar comunidades inteiras com códigos. Na manhã seguinte, enquanto a comunidade ainda descansava da celebração, Tiago, Helena e Dona Jurema conversaram longamente sobre o futuro de Yara. Decidiram criar um programa especial de mentoria que permitiria à menina desenvolver suas habilidades tecnológicas sem abandonar suas raízes no Vale, e o aprendizado das práticas tradicionais com a avó. Não quero que ela repita a história de Maria Cecília, afirmou Dona Jurema com firmeza. Não deve ter que escolher entre o dom e o mundo lá fora. E não precisará, garantiu Helena. Podemos trazer professores até aqui. Combinar educação formal com o conhecimento tradicional. Quando for o momento certo, poderá estudar em São Paulo por períodos, mas sempre mantendo o Vale como seu centro. Tiago ouvia a conversa com um sentimento profundo de gratidão. 1 ano antes, havia chegado ali como um homem dividido, entre o corpo e a mente, entre o presente e as origens perdidas. Agora, ajudava a construir uma ponte para que outros não precisassem viver essa mesma ruptura. À tarde, Yara levou Tiago e Helena ao campo dos ancestrais, agora exuberante com as flores amarelas em plena floração. Era o mesmo campo que aparecera nos sonhos premonitórios da menina, o mesmo que Tiago visitara na noite da revelação 1 ano antes. É aqui que o senhor vai caminhar sem bengala, disse Yara com a convicção tranquila que sempre caracterizara suas visões. Tiago olhou para o campo ondulante, depois para Helena, que assentiu encorajadoramente. O vento suave trazia o perfume doce das flores, e o sol da tarde banhava tudo em uma luz dourada quase irreal. Ele respirou fundo, sentindo cada músculo de suas pernas, cada conexão nervosa laboriosamente recuperada ao longo do último ano. Com um movimento deliberado, soltou a bengala que Helena prontamente recolheu. O primeiro passo foi hesitante, o segundo mais firme. Ao terceiro, já encontrava um ritmo próprio. Não o andar confiante de quem nunca conheceu limitações, mas o passo determinado de alguém que reconquistou cada centímetro de seu caminho. Vá até o centro, incentivou Helena, permanecendo à distância para dar-lhe o espaço necessário para esta conquista pessoal. Avançou assim pelo campo, as flores roçando seus joelhos, o vento agitando seus cabelos, exatamente como na visão de Yara, exatamente como no sonho recorrente que o guiara até ali. Cada passo trazia uma nova sensação, o terreno irregular sob os pés, a resistência das plantas mais altas, o esforço necessário para manter o equilíbrio sem apoio.
Era uma experiência sensorial avassaladora para alguém que passara toda a vida privado dessas sensações simples. Ao chegar ao centro do campo, Tiago parou e fechou os olhos, sentindo o sol no rosto e a terra firme sob seus pés. Uma emoção avassaladora o invadiu, não apenas pela conquista física, mas pela jornada interior que o transformara completamente. Quando abriu os olhos, vislumbrou por um instante fugaz a silhueta de uma mulher de longos cabelos negros entre as flores distantes. Um sorriso, um aceno e então apenas o movimento do vento nas plantas. Obrigado. Bisavó, murmurou ele, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Permaneceu ali por quase uma hora, ora caminhando em pequenos círculos, ora simplesmente parado, absorvendo a plenitude do momento. Quando finalmente decidiu retornar, fez o caminho de volta sozinho, sem bengala, sob os olhares emocionados de Helena e Yara. Naquela noite, reunidos ao redor da fogueira na Praça Central, Tiago compartilhou histórias de São Paulo, dos avanços da fundação, dos planos para expandir o projeto para outras comunidades tradicionais. A Seguratec, agora sob nova direção, prosperava com seu foco ampliado em segurança de dados culturais e proteção de conhecimentos ancestrais. Descobri que minha verdadeira vocação nunca foi apenas a tecnologia, explicou ele para a comunidade atenta. Era construir pontes entre o passado e o futuro, entre a ciência e a ancestralidade, entre o tangível e o invisível. O projeto no Quilombo de Alcântara já está em andamento, acrescentou Helena. Estamos documentando cantos rituais, técnicas de cultivo e práticas medicinais que sobrevivem há séculos, apesar de todas as tentativas de apagamento. E no próximo mês, continuou Tiago, iniciamos a parceria com a Associação de Parteiras Tradicionais do Amapá. Os conhecimentos sobre parto natural que elas preservam podem revolucionar a obstetrícia contemporânea, salvando vidas tanto nas comunidades remotas quanto nos hospitais urbanos. Seu Antônio, que escutava com atenção, acrescentou: e ao fazer isso, você curou não apenas a si mesmo, mas ajudou a curar a ferida aberta quando Maria Cecília deixou o vale. Dona Jurema, sentada ao lado de Yara, assentiu solenemente. O círculo se fecha. O que foi separado se reintegra. Mais tarde, quando a maioria já havia se recolhido, Tiago permaneceu junto à fogueira quase extinta, conversando com Dona Jurema sobre os próximos passos do tratamento e do projeto. A curandeira observava as brasas com olhos que pareciam ver além delas. Sabe o que me disse sua bisavó no diário? Perguntou ela repentinamente. Que o verdadeiro dom dos santos nunca foi curar corpos, mas reconectar caminhos perdidos, seja nos nervos, seja na alma, seja na história de um povo. Tiago refletiu sobre aquelas palavras, sentindo seu profundo significado. Sua própria jornada havia sido exatamente isso, uma reconexão, com suas origens, com sua verdadeira vocação, com um propósito maior que transcendia ganhos materiais ou poder. E agora? Perguntou ele, genuinamente curioso, sobre como a sábia mulher via seu futuro. Dona Jurema sorriu, revelando as marcas de uma vida longa e plena. Agora você caminha o seu próprio caminho, Tiago Santos Avelar. Nem totalmente o do vale, nem totalmente o da cidade. Um caminho novo que outros seguirão. Ele assentiu, compreendendo. O empresário frio e calculista, que chegara ao Vale do Capão em uma cadeira de rodas, havia morrido metaforicamente. O homem que agora caminhava com passos próprios entre dois mundos era uma síntese. Carregava em si a precisão analítica do tecnólogo e a intuição profunda do curador. Na manhã seguinte, antes de iniciar a viagem de retorno a São Paulo, Tiago e Helena encontraram-se novamente com Yara no campo dos ancestrais. A menina trazia nas mãos um pequeno notebook, um presente que Helena trouxera especialmente para ela. Vou criar um programa que guarde todas as histórias do Vale, declarou Yara, seus olhos brilhando com a mesma determinação que Tiago reconhecia em si mesmo. E depois as histórias de outros lugares como o nosso, que estão se perdendo. E nós vamos ajudá-la, prometeu Helena, tocando gentilmente o ombro da garota. Sua visão e nossos recursos juntos. Já pensei em como será o aplicativo, continuou Yara com entusiasmo. Terá reconhecimento de voz para os mais velhos que não sabem escrever.
e imagens em 3D de plantas medicinais que mostram como preparar os remédios, e mapas que marcam os lugares sagrados que precisam ser protegidos. Tiago trocou um olhar significativo com Helena. Ali estava o futuro que eles imaginavam, tomando forma através das palavras de uma criança que nascera na intersecção de dois mundos. Quando você estiver pronta, disse ele a Yara, haverá um lugar esperando por você na fundação. Mas não tenha pressa. Aprenda primeiro com sua avó com a terra, com o tempo lento do vale. A tecnologia estará lá quando você decidir que é o momento. Tiago observava a interação entre as duas, sentindo uma estranha certeza de que estava testemunhando o nascimento de algo extraordinário. O dom ancestral dos santos manifestando-se em uma nova linguagem, adaptada para um novo tempo. Enquanto caminhava de volta ao vilarejo, apoiando-se levemente em sua bengala, Tiago refletia sobre os ciclos da vida, sobre como o que parece um fim, muitas vezes, é apenas um começo disfarçado. Sua condição neurológica, que por tanto tempo considerara uma prisão, havia sido, na verdade, o caminho que o trouxera de volta às suas origens, que o conectara a um propósito maior. Ali, entre as montanhas antigas da Chapada Diamantina, sob o olhar sereno do Jequitibá rosa que vira gerações passarem, Tiago Mendonça Avelar, agora também Santos, por escolha própria, finalmente compreendia as palavras finais do diário de sua bisavó. A maior cura não é aquela que repara o corpo, mas a que nos devolve a nós mesmos. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a jornada de Tiago pelo Vale do Capão tenha tocado profundamente seus corações. Assim como ele redescobriu suas raízes e encontrou cura além do físico, talvez esta história tenha despertado em vocês reflexões sobre suas próprias conexões perdidas e caminhos a redescobrir. Para continuar vivendo emoções como essa, temos uma playlist especial com outras histórias que exploram a reconexão com nossas origens. Encontre-a clicando aqui do lado. Se esta narrativa ressoou em sua alma, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos os dias trazemos histórias únicas que celebram a riqueza cultural brasileira e a sabedoria ancestral que vive em cada um de nós. Esperamos ansiosos por seus comentários sobre o que mais tocou seu coração na jornada de Tiago e Yara.